Vamos então dar início aí ao nosso quarto Automeeting. Hoje vamos ter o prazer aí de estar assistindo a palestra do Dr. Juan Cisneros. O Dr. Juan foi nosso contemporâneo lá do Fellow, lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ele foi o nosso Fellow ele entrou no Fellow já com uma grande experiência, então eu e o Fernando a gente pôde aprender bastante aí com o Juan. E hoje a gente convidou o Juan para falar um pouco a experiência dele sobre a síndrome da deiscência do canal semicircular superior, tanto a parte diagnóstica quanto a parte terapêutica, vendo também aí o uso do endoscópio na abordagem a esse tipo de patologia. Tá? O Dr. Juan, ele hoje atua no Instituto Nacional de Reabilitação, na Cidade do México, e é doutor também pela Faculdade de Medicina da USP. Bom, então vai lá, Juan. No final, a gente vai tirar as dúvidas que porventura surgirem aí no final, tá? Para que a gente não interrompa aí a gravação. Lembrando que o pessoal, por favor, que entrar, coloque aí o microfone no silencioso, para não interromper aí a aula também. Bom, vai lá, Juan. Muito obrigado. Primeiro, Fábio, Fernando, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa do Automeeting, que eu acho muito legal como uma ferramenta para continuar com a educação atualmente nestes tempos com Covid. E eu quero pedir desculpas agora para todos se meu português já não é tão bom e eu falo um pouco de portunhol, mas vou tentar falar o melhor possível. Então, muito obrigado e vamos começar. Eu vou falar sobre a síndrome da deiscência do canal semicircular superior e vou falar também um pouco da cirurgia da fossa cerebral média. O Fernando e o Fábio pediram para mim falar um pouco da anatomia, mostrar algumas coisas da cirurgia da fossa cerebral média que eu aprendi a fazer lá com eles e eu gosto muito atualmente. E também vou falar um pouco de deiscência do canal semicircular posterior, que é uma coisa que às vezes a gente não está pensando nesse diagnóstico quando a gente tem uma síndrome de terceira janela, né? Então, primeiro que a síndrome da deiscência do canal semicircular superior foi descrita pelo Lloyd Minor e David C. Isto quando os dois trabalhavam na Johns Hopkins em 1998. Então, já é uma coisa que tem pouco mais de uns 20 anos a descrição. E eles falaram que é uma vertigem provocada por ruído ou pressão como resultado da deiscência óssea sobre o canal semicircular superior, né? Então, vamos falar agora de todas as coisas, estudos, os sintomas, tudo o que tem sido descrito é o que a gente tem visto já numa casuística quase de uns 20 pacientes. Então, o que vai ter a deiscência do canal semicircular superior? O que vai gerar? Vai gerar principalmente um desequilíbrio crônico. Então, vamos ter desequilíbrio crônico em 63% dos pacientes. Não é tanto assim uma vertigem, mas um desequilíbrio crônico sem vertigem. Os pacientes vão ter muitas moléstias, né, induzidas pelos cambios de pressão intracraneal, então tipo como a tosse, como a valsalva, então todas aquelas coisas que geram um aumento na pressão do ouvido, da orelha média, né? Isto vai ser observado até em 44% dos pacientes. Vamos ter que o fenômeno de Túlio, né, aqueles sons que geram vertigem, vão ser observadas até em 41% dos pacientes, geralmente junto com a manobra de Henneberg, que vai ser positiva, né? Vamos observar um nistagmo rotatório com fase rápida ao ouvido enfermo, em resposta aos sons intensos ou pressão positiva. Vamos ter uma hipoacúsia condutiva leve, principalmente nas frequências baixas, nos graves, né? No ouvido doente, e isto vai ser observado até em 35, 40% dos casos, e os fenômenos de hiperacusia, que são provavelmente uma das coisas
que afetam mais aos pacientes, isto gerado por um aumento na sensibilidade e na condução óssea. Bem interessante quando a gente faz diapasões, né? O teste com diapasões no consultório, aí você pode colocar o diapasão até no joelho do paciente e ele vai apresentar uma resposta positiva. Então, bem interessante. E isso, a hiperacusia, que também gera aqueles tínitos, né? Aqueles zumbidos que são bem chatos para os pacientes, até a percepção do latido cardíaco, até o som que gera a contração dos músculos para fazer os movimentos oculares, né? A fisiopatologia é simples de entender nestes gráficos que são já um pouquinho velhos, 2004, mas eu acho bem legais, que aqui o que está mostrando é tipo, por exemplo, quando a pressão vem desde o conduto auditivo externo até o tímpano, né? Mexe o martelo, mexe a bigorna, mexe o estribo, e daí esse aumento da pressão vai ser distribuído em todo o sistema, mas vamos ter uma saída, que é uma terceira janela que vai permitir a saída de algo de energia. Isso vai gerar algumas desses sintomas. Mas isso aqui que é bem interessante, todas essas manobras até a tosse, né, que geram um aumento da pressão na orelha média, esse aumento da pressão vai entrar pela janela redonda e vai gerar um aumento de pressão muito maior, também com uma saída pela terceira janela, e vai gerar esses sintomas. Então, quando a gente tem uma deflexão polífuga ou excitatória da cúpula do canal semicircular superior, por exemplo, por sons fortes, por pressão positiva no conduto auditivo externo, ou até a manobra de Valsalva, vamos ter movimentos oculares torsionais, como uma face lenta dirigida para cima, na direção oposta ao canal semicircular superior afetado. Entanto que quando a gente tem uma deflexão ampulípeta ou inibitória, por exemplo, uma valsalva com a glote fechada, ou a compressão da veia jugular, vamos ter movimentos oculares torsionais, como uma face lenta dirigida para baixo, na direção do canal semicircular superior afetado. Então, agora vamos ver alguns exemplos disso. Olhem, por exemplo, este é um paciente, deixem ver quem aqui, vou ter que sair do laser, isso. Então, este é um paciente no qual a gente pede para fazer uma manobra de Valsalva, e vocês vão ver esses movimentos oculares rotatórios agiotrópicos para a esquerda, né? Então, aí dá para ver. E é um paciente com uma deiscência canal semicircular superior. O paciente tinha manobra de Henneberg, o fenômeno de Túlio negativos, mas a Valsalva que deu aí aquele problema. Autoscopia normal bilateral, a prova da fístula com pressão negativa e positiva sem nistagmo, porém com algo de tontura, mas o que aconteceu com a Valsalva eu vou mostrar para vocês de novo. E é um paciente que apresentava hiperacusia, como os diapasones, quando eram colocados em diversos ossos do corpo, até no joelho, como eu falei, né? Então, para falar da etiologia, já muitas pesquisas têm falado sobre isto. Desde 2003, que Williamson e Bravik, eles observaram que até 13% dos estudos de tomografia em população adulta sem sintomas é possível observar uma deiscência do canal. Então, é bem importante isto, porque agora eu recebo muitos pacientes, nos quais, nas vezes, até o audiologista está pensando, se tem esses casos que já estudaram muitas coisas, o paciente tem uma tontura constante, eles já não sabem o que está acontecendo, pediram uma tomografia e observaram uma deiscência. E quando você estuda o paciente um pouco mais, por exemplo, faz os VEMPs, se estes estão normais, já você dá conta que o problema realmente não é
essa deiscência de canal e o paciente tem mais alguma outra coisa. Porque até 1 de cada 10 pessoas sem sintomas vão ter uma deiscência observável pela tomografia, né? E uma pesquisa em ossos temporais de crianças mostrou que a cobertura óssea do canal semicircular superior vai no aumento desde o nascimento até os 3 anos de idade. Então, eles falavam que alterações nestas etapas da vida, nos primeiros 3 anos de idade, no desenvolvimento ósseo pós-natal, poderiam ter um relacionamento, estar relacionadas com a síndrome da deiscência, né? Sabemos que um dado mais ou menos frequente nestes pacientes é que são pacientes que têm recebido golpes ou traumatismos frequentes na cabeça, né? Eu tenho uma paciente que ela faz, ela é clavadista, ela faz mergulho também. Tem outro paciente que faz taekwondo. Outro dos meus pacientes é um paciente que praticou boxe muito tempo, né? Pugilismo. E esses pacientes que recebem esses golpes mais constantes têm mais chance, né? E este estudo é feito em 306 pacientes de 6 meses a 89 anos, nos quais foram divididos em 5 grupos de idade. Nesse estudo foi observada que a possibilidade da deiscência aumentou progressivamente em cada grupo de idade, observando um adelgazamento 9% maior em cada grupo. Então, eles falam que não é um problema sempre congênito, então provavelmente é um problema adquirido, né? Então, atualmente nem sabemos, né? Às vezes podemos pensar que é uma coisa já congênita ou que o traumatismo, etc., vai gerando isso, né? Aquele adelgazamento no término. Uma coisa que é bem interessante é que muitas das deiscências que atualmente recebem tratamento são deiscências que aparentemente são geradas pelo seio petrosuperior. Então, temos que identificar isto na tomografia, até porque são deiscências que têm mais um sintoma de zumbido pulsátil, porque o acesso vai ser um pouco mais difícil. Para estas deiscências que desde a tomografia a gente já está observando que são bem profundas, bem mediais, geradas pelo seio petrosuperior, eu recomendo muito a cirurgia endoscópica na base de crânio. E a gente vai ver 2 casos disto um pouquinho mais para frente. Enquanto às tomografias e o diagnóstico por imagem, desde 2003, o mesmo Minor com Belden e Weg fizeram a recomendação de fazer cortes menores do que 0,5 de milímetro, né? E observaram que esses cortes têm um valor preditivo positivo de 90%. Aqui dá para ver os cortes coronais normais que a gente sempre consegue observar com as deiscências, mas como eu já falei, os achados clínicos são a base para fazer o diagnóstico. Assim que até 13% das tomografias de osso temporal vão ter uma deiscência, enquanto que o paciente realmente não tem uma patologia por isso, né? A grossura do osso pode ser menor do que o limite da resolução do tomógrafo, né? Então, ainda que a gente peça cortes de menos de 0,5 milímetros, nas vezes vamos a ter uma supraestimação das deiscências, né? Desde 2003, este autor, Curtin, ele recomendou os planos de Poschel e Stenvers. Poschel, que é paralelo ao canal semicircular superior, no mesmo eixo do canal, e o plano de Stenvers, que é perpendicular ou transversal ao canal semicircular superior, obtidos por reconstruções multiplanares das tomografias em 0,5 milímetros. Aí, aquele valor preditivo de 90% aumentou até um 93% ou 95%. Então, bem interessante fazer estas imagens, estas reconstruções no plano de Stenvers, onde aqui dá para ver o canal desse jeito, né?
E aqui, que até parece que esse canal parece ter uma cobertura, né? E o plano de Poço, que é no eixo do canal, então dá para ver de um jeito ótimo aquela deiscência, né? E uma coisa que a gente pode fazer também são reconstruções tridimensionais. Isto é possível fazer agora sem problemas, quase até com qualquer programa para imagem. A gente gosta muito de utilizar aquele Horus ou Osirix, né? E a gente, às vezes, já, quando você começa a mexer com esses programas, não que você vire radiologista, mas é simples fazer reconstruções e obter muita informação eh, eh, que pode ser de muita utilidade, né? Então, aí as reconstruções tridimensionais que dão para ver as deiscências. Estudos de ressonância magnética têm sido vista, a utilidade tem sido vista para esta patologia e até para a deiscência canal semicircular posterior. Então, o que é normal ver? O que é normal é observar aqui uma interface, né, entre a dura e o canal semicircular. Assim que a gente deve ver as coisas. E dá para ver também um comparativo com a tomografia, né? Porquanto os pacientes que têm uma deiscência vão ter junta aquela hiperintensidade observada no canal do observado na dura, né? Não dá para ver esta interface, esse espaço aí. E é simples também aí observar com a tomografia, né? Então, a sensibilidade da ressonância é até de 100%, né? Com uma especificidade bem alta. 99% e um valor preditivo positivo de 33%. Aí o problema, mais o valor preditivo negativo de 100% comparado com tomografia, né? A audiometria, como a gente falou, é bem interessante, bem importante, porque isto que vamos ver aqui é um achado comum. É um fechamento, geralmente nos 2000, assim, tipo como um paciente com motosclerose, né? Então, temos que ter essa precaução para pensar numa deiscência, não numa esclerose, como um nicho de Carhart. E o que a gente vai ver vai ser este gap, que geralmente não é maior de uns 15 decibéis nestes pacientes, até que pode ser um pouquinho maior. A logaudiometria geralmente vai ter aquele comportamento condutivo, pelo mesmo gap, mas não vai ter problema. E a audiometria é bem interessante porque nós podemos avaliar também no pós-cirúrgico, bem importante avaliar no pós-cirúrgico, para ver que na cirurgia a gente não gerou uma perda auditiva, e até para ver esse fechamento, né? Que se vocês veem, não é um fechamento a expensas de um ganho da condução do som, mas sim gerado por aquela perda da hiperacusia óssea, né? Os potenciais evocados miogênicos do vestíbulo, especialmente os cervicais, que foram os primeiros estudados, são muito importantes. Então, eu atualmente não considero que um diagnóstico de deiscência é positivo, nem com tomografia positiva, até que eu tenha uns potenciais evocados cervicais e oculares. Os VEMPs, o que a gente vai observar são umbrais 20 a 30 decibéis menores do normal, para desencadear as respostas nos CVEMPs no ouvido afetado, né? A amplitude também das ondas P1 e N1 vai ser maior do que no controle ou no paciente normal ou no lado sano. E uma coisa interessante é que o tratamento cirúrgico, assim como a gente observou no estudo da audiometria tonal, o tratamento cirúrgico também resulta em normalização dos VEMPs. Então, é um estudo que a gente tem que fazer no pós-cirúrgico para avaliar um bom resultado também. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando uns VEMPs no pré-operatório e no pós-operatório. Então, dá para olhar como o estímulo no ouvido esquerdo estava positivo nos 75 decibéis, até com umas ondas P1 e N1 bem grandes, e como no pós-operatório esses estímulos já não apareciam em 75 decibéis,
mas sim nos 85, que já é considerável como normal. Os OVEMPs, que são aquelas respostas oculares geradas também por estímulos de som no ouvido, mas que estas são um estímulo gerado principalmente no utrículo, não no sáculo, como os CVEMPs. O que a gente vai observar nestes é, sobretudo, um aumento na amplitude. Então, aqui dá para ver um paciente sano, né? E aqui dá para ver um paciente com deiscência. Então, isto aqui, principalmente, que é a aparição dos OVEMPs nos 4.000 Hz, é provavelmente a coisa mais importante. Atualmente, o que a gente sabe é que os umbrais dos CVEMPs têm uma sensibilidade e especificidade que vai de 80% até 100%, mas as amplitudes observadas nos OVEMPs podem ter uma sensibilidade e especificidade até de 90%. Então, olhem este estudo aqui. Em 22 pacientes com deiscência canal semicircular superior, os 22 tiveram positivo o OVEMP nos 4.000 Hz, né? E eles fizeram 22 controles sanos e os 22 estavam negativos aí. Então, 100%, né? E a presença do N1 em 4.000 Hz na via aérea ou óssea é altamente sugestiva, com uma sensibilidade maior a 90%. Então, qual que a gente tem que fazer? CVEMPs ou OVEMPs? A gente tem que fazer os dois, né? Temos que fazer os dois estudos e vamos ter assim um diagnóstico mais completo. E como eu falei, os VEMPs têm utilidade como ferramenta diagnóstica, mas também para controle terapêutica, né? Para controle terapêutica, avaliar se a nossa cirurgia conseguiu uma correção dos VEMPs. O VHIT tem sido já estudado também, não? O Video Head Impulse Test tem sido já estudado para a deiscência do canal semicircular, mas na verdade não é o estudo mais importante. Então, desde 2007, antes da existência do VHIT, porque o VHIT realmente apareceu entre 2009 e 2012, que virou um estudo famoso, né? Mas antes disso, já eram feitas provas de impulso cefálico para avaliar o reflexo vestibulocular num só canal, né? Então, o mesmo autor, Minor, em 2007, estudou 19 pacientes nos quais ele fez fechamento do canal pela fossa média. Ele fez aquelas provas de impulso cefálico e observou, comparando antes e depois da cirurgia, e observou que o ganho no reflexo vestibulocular do canal semicircular superior diminuiu até 44%, né, após a cirurgia. Todos estes pacientes foram operados com oclusão do canal. Aí, depois apareceu o VHIT, né? E atualmente temos um estudo de 2019 onde falam que o VHIT é bem aceito, que as sacadas patológicas são replicáveis, observáveis também no canal semicircular superior afetado, e que isso aparece até uns 77% dos casos, né? Aquelas sacadas patológicas replicáveis, como os movimentos no canal afetado. E também a gente sabe que após o fechamento, existe uma diminuição do ganho nas sacadas do canal e tem sido reportada a perda das respostas nesse canal. Quando que pode ser interessante o VHIT? Se eu fiz uma oclusão do canal, mas eu ocluí com muito material, esse material vai entrar no canal e até pode empurrar as células ciliadas na ampola desse canal, né? Então, aí, o paciente vai ficar com uma vertigem crônica após a cirurgia, de um jeito bem similar a uma cupulolitiase, um VPPV, né, de tipo cupulolitiase, mas que vai ficar permanente e vai ser bem difícil a correção. Aí que eu tenho alguns estudos do VHIT também após esse tratamento cirúrgico. E agora, que já estávamos falando sobre o tratamento cirúrgico, qual que é a discussão atualmente do tratamento cirúrgico, né?
a discussão continua sendo a seguinte. Então, se a gente tem que obliterar a deiscência, né? Fazer uma obliteração completa do canal, com a perda da função desse canal, e depois procurar a habituação vestibular do paciente, né? Ou fazer uma reconstrução da deiscência, o que é chamado pelos americanos resurfacing. Também a discussão está em se a gente tem que fazer a abordagem transmastoidea ou se a gente tem que fazer a abordagem pela fossa média. Então, o que é interessante da nossa série é que eu fiz já a abordagem dos dois tipos e dá até para comparar um pouquinho, mas eu gosto mais da fossa média, então a nossa casuística é bem maior para a fossa média, mas até dá para ter uma comparativa, né? Então, vou aproveitar este momento de falar sobre a técnica cirúrgica e a cirurgia da fossa cerebral média, porque o Fernando e o Balsa Lobre e o Fábio Alencar, eles pediram para mim falar um pouquinho da anatomia da fossa cerebral média. Então, eu vou aproveitar este desenho aqui, né? Onde a gente consegue observar a posição correta para a colocação, por exemplo, deste afastador, que este é um afastador de House-Urban. Você pode utilizar, por exemplo, aquele afastador de Fish, que é similar do que este. Eu vou mostrar qual que eu uso atualmente, porque eu já não utilizo este aqui. Não porque eu não gostei, não tem nada a ver com isso. No HC eu aprendi a fazer com este, mas eu não consigo esse afastador em lado nenhum. Então, eu tive que trabalhar mais como um afastador de neurocirurgia, que é o Leila Lassergil, e eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que a gente pode fazer? Imaginem que estou aqui, a orelha direita, nessa posição cirúrgica para a fossa média, e o que a gente vai observar agora em algumas dissecções que a gente fez numa cabeça de cadáver. Então, só para vocês entenderem a anatomia, então a gente tem o tegmen tímpani, para cá a gente vai ter o tegmen antri. Se a gente for abrir esta zona aqui, até pode cair no conduto auditivo externo. Se a gente vê a relação, isto aqui é a cabeça do martelo, esta aqui é o corpo da bigorna, dá para entender aí também a relação do nervo facial, ou a eminência arqueata, ou o canal semicircular superior. O lateral vai estar aqui, com essa relação que vai ter como nervo facial. Aqui a saída do nervo petrosuperficial maior, a posição que vai ter a cóclea, giro apical, giro médio, giro basal, da cóclea, saída do nervo coclear para o conduto auditivo interno. Então, vamos ver essas, como que a gente faz. Então, eu falava para vocês que agora eu gosto de utilizar este aqui, que é o Leila Lassergil, que é bem mais comum ter acesso a este nos centros cirúrgicos. Eu até já comprei o meu, que vale muito a pena. E você pode utilizar este mesmo como holder, por exemplo, para otoscópio, né? Se você quer fazer estapedotomia, por exemplo, é o mesmo instrumento. Você pode colocar esta parte aqui na craniotomia ou você pode colocar na mesa cirúrgica. Então, eu acho bem legal. Aqui dá para ver como você coloca aquelas folhas afastadores maleáveis, né, para o cérebro. Então, eu gosto muito desse, eu recomendo para vocês, na verdade. Aqui vamos assistir uma dissecção, não? Que a gente fez alguma vez lá no HC há muito tempo. Dá para ver aqui a mastoides, temos uma posição cirúrgica, um ouvido direito, conduto auditivo, aqui o cigoma, né, que vai para lá, a apófise estiloides, aqui a cavidade glenoidea, né, e esta aqui é a escama do temporal, que é a área que a gente vai trabalhar, né. Então, como que a gente tem que fazer
a abordagem para fossa cerebral média, craniotomia. Então, a gente tem que começar no meio da raiz da apófise cigomática, né? E daí ir 1,5 centímetros para um lado, 1,5 centímetros para o lado contrário, né? Então, 3 centímetros por 4 centímetros. Esse é o jeito tradicional, né? Recomendável para fazer uma cirurgia de fossa média, 3 por 4. Atualmente, se é para uma abordagem limitada, tipo, por exemplo, para cirurgia da deiscência canal semicircular superior, vocês vão ver como eu estou fazendo uma craniotomia até da metade do tamanho, só para conseguir utilizar bem o afastador, afastar bem a dura e colocar o endoscópio, né? Vocês podem fazer isto até com uma broca, né, diamantada, tipo uns 2,5 milímetros, eu acho ótimo para não ter muita perda de osso, né? E depois vocês vão retirar aí a craniotomia e vão ter a dura exposta, né? Depois vocês vão ver na cirurgia que eu gosto de fazer um furinho na dura, pequenininho, só para ter saída do líquido, né? E ter todo mais relaxado. Aí o relaxamento da dura da fossa cerebral média, né? Quando vocês já descolaram todo e afastaram o cérebro para cima, o que vocês vão observar é isto aqui, né? Então, vão ter as estruturas que a gente falava. Eminência arcuata aqui. Esta vai ser a posição do canal semicircular lateral. Aqui vamos ter o tegment, né? Tegment tímpani aqui, o tegment antri aqui. Se eu for fazer aqui um furo, eu vou observar a cabeça do martelo e o corpo da bigorna, né? Eu vou observar aqui a artéria meníngea média, que se vai ser o limite da minha dissecção, geralmente. Se eu preciso trabalhar, por exemplo, o ápice petroso mais para cá, mais para a esquerda, neste caso, né? Se eu quero trabalhar a carótida, aquelas áreas, por exemplo, por um cisto epidermoide no ápice petroso, eu preciso cortar, né? Seccionar aqui o nervo petroso superficial maior, que é este aqui. Preciso fazer uma ligadura da artéria meníngea média, e com isso eu vou conseguir trabalhar esta zona aqui de um jeito ótimo, né? Se vocês conseguem observar, isso aqui é a carótida. Então, dá para entender a relação da carótida como o bloco laberíntico. O bloco laberíntico é todo isto aqui. Esse é o labirinto anterior, aqui que vamos ter a cóclea. Então, se vocês identificam a saída do nervo petroso superior aqui, isto aqui é o primeiro joelho, gânglio geniculado. Então, vamos ter aqui o primeiro joelho facial que vai tomar esta direção e vai virar para cá. E vamos ter aqui o facial que vai vir para cá e depois vai entrar aqui. Isto aqui vai ser o conducto auditivo interno aqui, ok? E vamos ter a saída dos nervos vestibulares desse jeito e a saída do nervo coclear aqui, tá bom? Cóclea, vestíbulo. Então, vamos ver isso aí. Se a gente conseguir fazer um pouquinho maior, vai dar para entender, né? Então, vamos ver. Nervo petroso superficial major, né? Então, aqui, primeiro joelho, né? Gânglio geniculado, artéria meníngea média, canal semicircular superior, o seio petroso superior, que como a gente falava, esse seio, nas vezes, é aquele que gera a deiscência mesma, né? O tegmen tímpani, o tegmen antri e a carótida interna, né? Se eu for colocar a cóclea vai estar aqui. Então, o ápice da cóclea vai estar por embaixo do nervo facial aqui, né? Por embaixo do nervo facial, o ápice da cóclea. Este aqui é o trajeto do nervo facial, né? Trajeto do nervo facial aqui, o gânglio geniculado, conduto auditivo interno aqui, saída do nervo facial por acústico, né? E a relação do nervo facial com o canal semicircular horizontal que vai estar aqui, para dar o segundo joelho aqui, né? A saída dos vestibulares, né? Que vão ter essa direção aí. E a posição da cóclea, né? Como a saída do nervo coclear. Aqui a carótida, de novo.
meningia média, nervo petrosuperficial maior. Tá bom? Então, se eu consigo trabalhar mais um pouco, aqui já dá para ver conduto auditivo interno, a cóclea na posição que ela deveria ter. Aqui dá para abrir o canal semicircular superior, dá para ver o canal semicircular horizontal, dá para ver o gânglio geniculado, a posição do nervo facial, assim, e conduto auditivo interno. Como o gânglio genicular faz assim, aqui temos a porção timpânica do nervo facial, dá para ver a relação com a cabeça do martelo e o corpo da bigorna, e como o nervo facial vai vir aqui, e depois vai descer aqui no segundo joelho, tá bom? Aqui eu fiz uma ligadura, por exemplo, da artéria meningia média, e se eu quero observar mais a carótida, eu quero trabalhar toda esta região aqui, então, nas vezes, a gente tem que fazer uma secção do nervo petrosuperficial major. E isso dá para trabalhar tudo aqui. Nas vezes, você pode fazer, sim, perder o nervo petroso, mas isso é dependente da patologia, né? Aqui nesta imagem dá para ver melhor a carótida interna. Então, dá para ver aqui a cóclea, né? O bloco da cóclea. E aqui a carótida, a relação que ela tem, né? E como a cóclea fica por embaixo, né? O giro apical da cóclea está por embaixo, né? Do nervo facial. Então, como que a gente faz esta cirurgia atualmente? Então, eu gosto muito de fazer esta incisão aqui, mas vocês sabem que você até pode fazer esta incisão, ou você pode começar aqui, vir para trás e depois vir para frente, né? E fazer um retalho como uma base anterior. Mas eu gosto muito como fica isso aqui. Na verdade, que eu tive a chance de assistir algumas aulas como o Dr. Daniel Lee lá em Boston, e ele faz desse jeito, e eu gostei muito. Eu observei como ficava a cicatrização dos pacientes e nem dá para ver, né? E é uma via que é uma abordagem que fica pouco tensa, né? Sem tensão. Então a cicatriz é bem legal aí. Então vou mostrar para vocês algumas cirurgias. Aqui a gente está fazendo uma craniectomia, né? Se vocês veem, não é que eu fui 4 centímetros para cima. Tenho 3 centímetros, mais 2 centímetros para cá. Então, a gente já não tem que fazer uma craniectomia gigante. Então, eu falava para vocês que eu faço um furinho aí, até para ter saída do líquido. E eu começo a fazer o descolamento quando eu já observei mais relaxado, né, o lobo temporal. Quando você vai fazendo esse descolamento, às vezes você observa que até tem outras deiscências, né? Por exemplo, aqui temos uma deiscência grande no tegmen timpani. Depois que eu coloque o endoscópio, vocês vão ver aí todas as estruturas da caixa timpânica, né? Da orelha média. E aqui dá para ver a deiscência, né? Esta é a área aqui do canal semicircular superior. Então, a gente vai fazendo aí o descolamento. Quando eu já fico tranquilo com o descolamento, eu vou colocar o afastador e a gente vai começar a cirurgia endoscópica de base crânio. Então, aqui dá para ver de um jeito muito legal aí a deiscência, né? Aqui a eminência 4, canal semicircular superior aberto. Bem importante não fazer aspiração acima dele. E aqui a gente está fazendo a obliteração, a oclusão do canal com cera para osso. É importante, como eu falei, não colocar muita cera para osso, ou você vai ficar como um canal muito cheio de cera, e essa cera até pode ir para a âmpula do canal, né? E gerar um jeito de cupulolitiase, né? Como uma vertigem crônica pós-operatória. Assim que fica bem fechado o canal, a gente coloca fáscia de músculo temporal, uma fáscia, e aqui aquela deiscência que a gente está observando, né? Então, vou dar aqui um stop. Então, dá para ver aqui a cabeça do martelo, corpo da bigorna, apófise cocleariforme, né? Tensor do martelo saindo aí. Se a gente conseguir ver aqui de trás, agora que eu quitei o stop, vamos ver o nervo facial. Então, você às vezes tem estas deiscências acompanhando, que a gente aproveita para fechar também, né?
Então, aí dá para ver a cadeia, a gente está examinando aí um pouquinho essa área. Depois, o que eu fazia no início é fazer esses furinhos para aí colocar uma seda, por exemplo, algum fio. Depois que já fica todo no lugar, colocar de novo a cranectomia. Agora eu dei conta que, na verdade, eu estou fazendo uma cranectomia pequenininha, então eu já não estou colocando fixação nela. Eu só boto ela no lugar e eu já vi que os pacientes não têm problema nenhum, né? Então, eu ganhei um pouquinho de tempo de não fazer esses furinhos e essas suturas. Na verdade, os pacientes não têm problema nenhum. Então, aqui os resultados, por exemplo, dessa cirurgia, né? Dá para ver a audiometria pré, a audiometria pós, né? Como a gente preserva a audição, como a logoaudiometria fica legal. Dá para ver o pré e o pós nos VAMPs, né? Pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Até dá para ver a melhoria na posturografia, no análise sensorial, ainda que o paciente não tinha começado com a reabilitação vestibular. Todos estes pacientes têm que ir para a reabilitação vestibular. E uma coisa bem importante é fazer também um bom apoio como psicologista, né? Estes pacientes, às vezes, pelo menos os nossos pacientes, eu acho que até uns 50 ou 60% deles têm algum grau de depressão e ansiedade pelos zumbidos e tudo aquilo, né? A vertigem, a tontura crônica. Então, dá para dar um apoio antes e depois da cirurgia como psicologista, né? Então, aqui eu vou mostrar mais um caso para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar o áudio do vídeo, porém, eu mostro este caso para vocês porque eu acho que é um dos sintomas mais esquisitos que eu já vi. Um paciente que tem nistagmos, quando ele fala a I e quando fala U. Então, é uma coisa estranha, a gente fez a tomografia. Olha só. Outra vez. Bom, então dá para ver aí aquele nistagmo, né? Nesse paciente com a I e com a U. Então é um paciente que tinha uma tontura bem chata, crônica, né? O paciente nem conseguia falar direto sem ficar tonto, né? Então, você pode ter sintomas bem variáveis nestes pacientes, né? Este aqui é os estudos desse paciente. Então, olha o gap, mais ou menos até de uns 20 até 25 decibéis em algumas áreas, né? O fechamento nos 2000 Hz. Se qualquer pessoa dá para mim essa audiometria, eu penso em motosclerose, né? Mas, por isso que eu falei que todo o conjunto dos estudos e dos sintomas que vai dar o diagnóstico. Aqui os VAMPs deste paciente, né, para a orelha direita e para a orelha esquerda. Então, estes estão normais. E aqui vemos como estão positivos até em 60, né? Coisa bem importante. E aqui a tomografia desse paciente como uma deiscência bem grande, né? Então, este é o procedimento cirúrgico desse paciente. Vamos ver que é uma cirurgia bem similar àquela outra que eu mostrei, mas do lado contralateral, né? A gente está fazendo a craniotomia aí, até um pouquinho menor do que aquela outra. Eu estou trabalhando com uma broca de uns 2,5, 3 milímetros. Não gosto de utilizar uma broca muito maior para não ter perda de mais osso. Às vezes você pode até curetar um pouquinho. Ou você pode utilizar algum outro instrumento até para tirar um pouquinho mais de osso, como uma Kerrison, né? E isso dá bem. Se vocês começam a ter algum sangramento enquanto vocês estão fazendo a cranectomia, fiquem tranquilos, porque geralmente são essas arterinhas, essas veias também que estão aí na meninge, e o que você tem que fazer é retirar o osso da cranectomia para você conseguir controlar os sangramentos.
Então, aí você já vê uma área bem mais tranquila, né? Aí eu estou fazendo aquele furo que eu falava, e uma coisa que eu comecei a fazer depois é fazer uma marcagem, um desenho, onde eu fiz aquele furo. Então, você coloca um ganchinho, puxa a meninge para fazer um furinho e não gerar lesão nenhuma no tecido cerebral, né? E depois eu faço essa marcagem, porque já aconteceu para mim que putz, onde que ficou o furinho? Eu não consegui observar onde que era. Então eu comecei a fazer isso aí. Depois você faz aí o descolamento, igual que eu falei, para uma vez que já está relaxado todo aí, você vai fazendo o descolamento todo com microscopia, e aí a gente já está trabalhando a área do canal semicircular superior, né? Aí que eu coloquei aí o endoscópio, e aqui dá para ver essa área aqui, né, da deiscência, e como a gente vai começar a fazer o fechamento da mesma, com cera para osso, obliteração, né? Eu gosto mais da obliteração do que a reconstrução, porque eu observei que até o mesmo Lloyd Minor, que o cara que começou fazendo para fazer tudo isso há já muitos anos, ele mudou da reconstrução do canal para a obliteração do canal. Aí eu estou colocando um pouquinho de pó de osso, e após que eu coloco pó de osso, eu coloco fáscia. Então é uma capa tripla, né? Então aí dá para ver fáscia é mais fáscia, né? Fáscia e fáscia. E depois a cola de fibrina, né? Aí você coloca a cola, então fica fechado, fechado. E depois você tenta colocar um pouquinho de músculo naquele furinho que tinha sido feito para não ter uma fístula após. Mas se um furinho bem pequenininho que não vai dar problemas após, aí coloca você o músculo, e geralmente eu coloco uma face acima. Aí, olha só a face. E um pouquinho mais de cola. E depois a gente coloca o osso acima, e como eu falei, já não estou fixando esse osso mais. Esta tomografia, não dá para mostrar, mas não tem interesse. Era uma tomografia que mostrava aí como ficava depois aí a deiscência fechadinha, né? Aqui a audiometria desse paciente, olha pré, olha pós, até que deu uma melhoradinha, né? Parece, né? Aquele fechamento do gap, e como logo a audiometria fica normal, né? No pós-cirúrgico. Vantagens da endoscopia, gente. Então, a gente faz agora uma cranectomia menor, de 2 por 2 centímetros. Não tem já necessidade de suturas ou de fixação do osso. Dá uma melhor visão, com melhor controle na aspiração também. Bem importante não aspirar aí no canal. Melhor acesso nas deiscências que são mediais, porque a gente até pode utilizar um endoscópio de 30 ou 45 graus. E dá para observar de um jeito ótimo naquelas deiscências que são pelo seio petrol superior, né? Que são bem mediais, bem profundas. E a gente vai ter uma certeza total do fechamento do canal. Então, aqui eu mostro umas imagens desse primeiro caso, né? Como dá para ver de um jeito ótimo com endoscopia, o canal aberto e como fica fechadinho, né? Então, a endoscopia dá uma imagem muito legal. A gente tem feito alguns casos transmastoídeos. Esse aqui é o canal semicircular lateral, canal semicircular posterior, e aqui a gente foi pelo canal semicircular superior, né? Tem dois jeitos de fazer isso. Você pode fazer pela mastoides, pode brocar todo o osso do tegmen e descolar a meninge do canal. Mas aí, nas vezes, o que você pode utilizar é um espécula, né? É um espelho, e você empurra a dura com aquele espelho para observar a deiscência. A gente não faz isso. O que a gente faz é abrir o canal lateralmente, né? Do mesmo jeito que a gente faria no canal semicircular posterior para um VPPV que precisou tratamento cirúrgico, né? Então, você faz aquele blue line, né? Para observar o labirinto membranoso, e depois empurra pó de osso lá dentro, né? Essa é a nossa casuística, né? Então, a gente tem 17 pacientes, as idades aqui,
o gênero. Quando é B, é que é bilateral, né? Left and right. Esse é um trabalho que a gente já está pronta para publicar, mas a gente quer ir até os 20 casos, né? Para que fique um pouquinho mais legal. O sintoma que os pacientes apresentaram, né? Instabilidade crônica, hipoacusia, sobretudo condutiva, o fenômeno de hiperacusia, né? Com zumbidos, o tinnitus ou zumbido, quais pacientes apresentaram, quais tinham Túlio ou Henneberg positivo. Olha que o Túlio era algo bem frequente. O CVEMP positivo no pré-operatório. Olha que todos os pacientes tinham positivos os CVEMPs, e a gente começou a fazer OVEMPs mais ou menos na metade dos casos, já um pouquinho após dos primeiros. A gente fez CVEMP pós-operatório em todos os pacientes que foram operados, e a gente observou uma normalização dos CVEMPs em praticamente todos. Estes que têm NT são pacientes que não aceitaram tratamento cirúrgico. E um paciente que a gente operou não teve melhora. Só um paciente que ficou praticamente igual, não teve melhora após cirurgia. E a gente está pensando fazer uma nova abordagem. Ele foi operado pela fossa média, agora a gente está pensando tentar um fechamento pela mastoides. Aqui, como estavam as audiometrias dos pacientes, se vocês observam, praticamente todos os pacientes tinham um gap, até que alguns eram menorzinho, de menos de 15 decibéis, mas tinham alguns pacientes um gap de 15 até 30 decibéis, observaram? E, lógico, todos os pacientes com um reflexo estapedial presente. Primeira coisa que a gente fez para descartar, né, para não pensar em motosclerose. Então, aqui a nossa casuística, 66% dos pacientes com fenômeno de Túlio, inestabilidade e desequilíbrio crônico sem vertigem, hiperacusia e zumbido em 33%, hipoacusia condutiva leve em 22%, e moléstias com cambios da pressão da orelha média em 11%. Desses 7 pacientes com diagnóstico, que já são 19 atualmente, mas 2 deles estão ainda sendo estudados, e começou todo o problema com Covid. Então, bom, vamos ver se esses pacientes voltam depois. 12 pacientes foram operados, 8 por abordagem pela fossa média, 4 por abordagem transmastoídeo. 5 pacientes que foram operados e que eram unilaterais, tiveram resultados ótimos, sem maior problema. 6 pacientes bilaterais foram operados em um lado só e tiveram um resultado bem favorável, mas sem resolução completa da sintomatologia, até que a gente for operar o lado contralateral, mas a maioria dos pacientes não precisam a segunda cirurgia, porque eles acham que melhoram o suficiente como um lado, né? Um bilateral foi operado num lado e persistiu com a sintomatologia, como eu já falei. A gente está pensando operar de novo, né? Ou, às vezes, operar o lado contrário, porque ele não melhorou nada. E os CVEMPs ficaram iguais. Eu acho que alguma coisa ficou errada na cirurgia aí. Às vezes, o fechamento não foi certo, ou o pó de osso saiu do canal, aspirei depois, sei lá. A gente assistiu o vídeo da cirurgia depois e parecia que tudo estava bem feito, mas, bom, a gente vai tentar operar de novo. Nenhum paciente teve cirurgia do segundo lado, tempo cirúrgico aproximado, 2 a 4 horas, internação uns 48 horas nos pacientes de cirurgia de fossa média e 24 horas nos pacientes transmastoídeos. Por último, eu quero falar para vocês disto aqui, que nem todos os síndromes de terceira janela são deiscência canal semicircular superior. E a gente tem que pensar também na deiscência canal semicircular posterior. Então, a primeira descrição da deiscência canal semicircular posterior foi em 2006. Aí foi a primeira cirurgia reportada para uma deiscência canal semicircular posterior sintomática, né? Mas olhem só o caso, né? Paciente de 26 anos, com perda auditiva condutiva similar à autoesclerose, feita uma estapedo. Quando o paciente já tinha de 28 a 32 anos, foram feitas 3 revisões da cirurgia do estribo. Eu até nem acredito quem faz
três revisões de uma cirurgia do estribo. Eu acho que vimos C. Celson, né? Porque existia maior hipoacusia, vertigem, ou ambos, né? Aos 33 anos é feita uma suspeita de Meniere concomitante, né? E um cirurgião faz uma descompressão de saco endolinfático com mínima melhora no paciente. Para os 34 anos de idade, paciente com hipoacusia condutiva direita, autofonia, fenômeno de Túlio, a prova de fístula agora é positiva direita, os VEMPs positivos, uma tomografia assim não conclusiva para a deiscência canal semicircular superior. E aí os cirurgiões pensaram fazer uma cirurgia de fossa média para fechar o canal semicircular superior. E quando eles entraram, observaram áreas de adelgazamento, porém sem abertura do canal, né? Lógico, terminou a cirurgia, paciente com a mesma sintomatologia. Então, eles revisaram a tomografia e observaram isto aqui. Então, dá para ver o canal semicircular posterior aqui, né? E dá para ver a relação do mesmo com a jugular. Então, olhem só aqui no corte coronal. Lógico que dá para ver as abordagens cirúrgicas prévias, mas olhem só a jugular bem grande e o canal semicircular posterior aberto no bulbo jugular. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que é bem importante hoje, quando a gente está observando um síndrome de terceira janela e a gente tem uma tomografia, a gente tem que procurar um bulbo jugular alto, tá? Então, esse paciente com 8 anos e 5 cirurgias depois, é feita uma oclusão do canal semicircular posterior à direita, feito pela via transmastoidea. O paciente melhorou os sintomas em 70%. Teve resolução dos fenômenos de terceira janela e teve preservação auditiva com a audição que ele já tinha após 5 cirurgias, né? Este aqui é um trabalho do Dr. Dilela, né? Deiscência de canal semicircular posterior é um caso de imagem que eu quero mostrar porque é uma deiscência diferente do que aquela outra. Esta é uma deiscência do canal semicircular posterior para fossa posterior, né? Que nem tem relação com um bulbo jugular alto. Então, isto é algo que também a gente tem que procurar, tá bom? Este é um caso interessante. Esta foi uma publicação de 2015, porque é um paciente de 13 anos de idade que iniciou com hipoacusia esquerda. A timpanometria e os reflexos estapediais eram normais, né? Então, nada a ver com uma otosclerose ou como uma fixação congênita do estribo, né? Sem sintomas vestibulares, uma tomografia normal e só bulbo jugular alto ipsilateral. Aí eles fizeram 8 anos de seguimento com audiometria, não sabiam se pensar em Meniere, em otosclerose, mas olhem só as mudanças na audiometria nesses 8 anos de estudos, como tudo foi mudando, como foi um pouco diferente e tal. Eles não sabiam se pensar num Meniere, nas vezes, ou o que era isso, né? Mas quando você observa a tomografia desse paciente, dá para ver aquele bulbo jugular alto e dá para ver aquela deiscência do canal semicircular posterior no bulbo jugular. E quando eles fizeram esta reconstrução tridimensional, que é muito legal, dá para ver aqui o canal semicircular posterior aberto para o bulbo jugular. Então, olhem como esse paciente tinha aquela perda da audição gerada por isso aí. E aqui eu vou mostrar para vocês a primeira série, na verdade, reportada que tem mais de um paciente, né? São 12 pacientes com deiscência canal semicircular posterior, estudotology e neurotology em 2010. Pacientes desde os 2 aos 67 anos. Eles tinham o quadro clínico sugestivo, os estudos audiológicos, VEMPs, tomografia, tudo foi feito para eles. Os VEMPs positivos em todos, como umbrais diminuídos e de maior amplitude. Então, igualzinho que uma deiscência canal semicircular superior, mas a tomografia, o que mostrava, achado mais comum um bulbo jugular elevado em 7 de 12 pacientes, lógico, a gente tem
geralmente maior dominância do bulbo jugular à direita, e que isto gera mais perdas sensoriais do que condutivas, como é observado na deiscência canal semicircular superior. Então, aqui a descrição desses 12 pacientes e como eles tinham até perdas mixtas ou, até num caso, uma profunda sensorial, mas as perdas mixtas, como naquele outro caso que eu mostrei, são provavelmente o mais comum, né? Os pacientes com desequilíbrio, alguns com vertigem, vertigem com sons fortes, né? Então, similar do que a deiscência ao canal semicircular superior, né? Aqui as audiometrias desses 12 pacientes, né? E dá para ver aquela conduta bem diferenciada em cada um deles, né? Mas as perdas mixtas parecem ser mais comuns na posterior do que as condutivas que se apresentam no superior, né? Então, conclusões desta aula, e eu acho que estamos com bom tempo nessa aula 6. Isso é uma vestibulopatia reversível. Pode ter um tratamento cirúrgico que dá um resultado ótimo. As manifestações clínicas são bem variáveis. A imagem é característica. Pacientes com desequilíbrio crônico têm que ser avaliados para isto. E temos que considerar todas aquelas tomografias que têm uma deiscência, mas como um paciente assintomático, né? Nem todas as deiscências vão ter tratamento. Isso é bem importante. Agora, uma coisa interessante, aquelas otoscleroses que tiveram falha anos atrás, que o GAP ficou, que o paciente ficou com tontura, a recomendação atualmente é fazer uma tomografia naquelas diagnósticos de suspeita de otosclerose, e nas vezes o problema não é uma otosclerose, né? É uma deiscência ao canal semicircular superior, né? Temos que fazer VEMPs em pacientes com hipoacusia condutiva com reflexos estapediais presentes, descartando otosclerose também, e fazendo o diagnóstico aí da deiscência, né? O síndrome de terceira janela. Temos que lembrar que são bilaterais em 33%, e que os pacientes não vão ter uma melhora total, né? Até operar o segundo lado, e que nem todos os síndromes de terceira janela são deiscência canal semicircular superior, mas a gente também pode ter aquelas do canal semicircular posterior, e que devemos ter uma suspeita em tomografias com bulbo jugular alto. Tá bom? Eu agradeço muito o convite para esta aula para os doutores Fernando Valsalobre e Fábio Alencar. Eu acho muito legal o Auto Meeting. Este aqui é o nosso hospital, o Instituto Nacional de Reabilitação na Cidade do México. Eu quero convidar vocês. Esta é a casa de vocês na Cidade do México. Tá bom? Muito obrigado. Juan, muito obrigado pela sua excelente aula. Eu acho que deu para a gente completar essa série de acessos, linkados aí também com algumas doenças, então isso aí é muito interessante. E temos algumas perguntas aqui que eu gostaria que você respondesse. A Natália Cândido, que você conhece bem, colega nossa, ela perguntou se você deixa dreno após a cirurgia de fossa média ou se você não costuma deixar dreno. Não, a gente não costuma deixar dreno. O que a gente faz é um fechamento bem hermético do músculo, e a gente faz um compressivo aí, né? A gente coloca uma compressão bem apertada nas primeiras 24 a 48 horas. Retiramos após mais umas 36, 48 horas e o paciente vai para casa, sem problema nenhum. Perfeito. Outra pergunta é de Mercedes Narvaez, ela deve ser alguma colega nossa de língua espanhola também. Ela pergunta se a indicação for bilateral, então se você tiver uma deiscência bilateral de canal semicircular superior, quais são os critérios que você utiliza para escolher o lado? Então, geralmente você vai observar até como teste dos diapasões que o paciente, ainda que captar os diapasões nos dois lados, ele sempre vai ter um lado onde tem uma percepção maior. Então, esse já é um dado que fala para mim, esse para mim é o lado pior. Depois, nas vezes, você pode
avaliar nos VEMPs. E se você tem uns VEMPs, CVEMPs ou VEMPs, que tenham características piores, então aí esses vão ajudar também para a escolha do lado, né? Entendi. Outra pergunta, essa aqui é da doutora Beatriz Remor. Ela é lá do Hospital Edmundo Vasconcelos que eu trabalho também, é uma residente nossa lá. Qual que é a potência do bipolar que você utiliza quando você cauteriza os vasinhos da dura mater? 8. Eu utilizo uma potência de 8. Não, nunca maior do que isso. Então, a gente teve uma experiência muito ruim alguma vez. Eu não sei se você se lembra. Eu estava. A gente estava fazendo uma cirurgia de fossa média. O paciente estava um pouquinho superficial na anestesia. Sim. E quando a gente fez uma cauterização da dura, a gente não deu conta e o cautério estava em 15 e o paciente um pouquinho superficial começou a ter crises de convulsão. E aí, nossa, a gente ficou... Sei lá, eu vou parar de falar agora, mas eu fiquei com muito susto, né? Então, a gente tem mas que fazer ficou isso muito bem o paciente depois, esse detalhe. Ele ficou super bem depois. Ótimo. O paciente ficou ótimo. Você lembra? Uma descompressão do nervo facial, né? Foi exatamente isso aí. Uma outra pergunta. Depois da cirurgia de fossa média, 48 horas para alta, e medidas para fístula você deixa como decúbito, dieta laxativa, alguma medicação em relação à possibilidade de fístula no pós-operatório ou não? Sim, mas só nas primeiras 48 horas. Se o paciente for bem aí, às 48 horas eu coloco ele para começar a andar. E se todo estiver bem, ele vai para casa. Mas eu já tive um paciente como que ficou até uma semana, porque a gente tinha pouquinho de fístula, né? Uhum. O paciente não precisou tratamento importante nenhum, dreno, nada disso. Só a gente colocou afastado mais ou menos uns 72 horas como um novo compressivo. Depois a gente colocou ele 48 horas já sentado, né? E daí ele começou a andar e foi bem. Mas a gente não teve que fazer mais nada. E legal. nem cirurgia da fossa até agora. Fábio, alguma consideração? Sim, a gente tem algumas dúvidas aqui também. O Pedro Viana pergunta sobre o uso do manitol. Bom, se você usa, se você não usa. Não nesta abordagem. E não com esse furinho que a gente faz. Mas eu já, para algumas outras cirurgias de fossa média, para outras coisas, se eu tiver uma paciente na qual eu estou com uma suspeita, por exemplo, de se eu estou fazendo fossa média para uma encefalocele, uma meningocele do ouvido, e até se a paciente tiver uma fístula pré-cirúrgica, que eu estou tentando fazer uma fossa média para tratar aquilo, aí, nas vezes, se eu deixo furosemida no pós-operatório, no transoperatório a gente colocou um dreno. Até, sem me importar se esse dreno fica fechado, eu gosto mais de ter esse dreno aí fechado, que se eu preciso, porque o paciente não continua como uma fístula, eu abro. Mas se for para esta cirurgia, as cirurgias que a gente mostrou agora, para a deiscência, não precisa cuidados maiores, né? Legal. E outra dúvida que ele pergunta é a respeito da obliteração da janela redonda. O que é que você acha sobre isso? Então, naquele paciente que eu falei para vocês, que não teve melhora, uma das coisas bem simples que eu ofereci para ele é, bom, então eu não quero entrar transmastoídeo, porque eu acho que eu vou encontrar a dura, já meio exposta, o sítio que eu fiz a reparação, sei lá. Nas vezes, o que eu penso fazer para esse paciente é uma obliteração da janela. Agora, tem muitos centros, quando eu fui para Boston, aí eles fazem, no primeiro turno cirúrgico, eles fazem uma obliteração da janela, né? E se não melhorar, aí o paciente vai para cirurgia de fossa média e obliteração do canal. Você pode fazer isso. Problema qual que é? A taxa de sucesso da obliteração da janela é mais ou menos de uns 50%. Então, não é muito alta.
Então, às vezes o paciente quer ter um resultado mais legal, né? E mais também, se você obliterar a janela, às vezes você tem uma perda condutiva. Então, aí o paciente vai ficar como uma perda condutiva, né? Então, eu não faço, mas é bem descrito e os centros que maior experiência têm, eles fazem, né? Legal. Você utiliza algum tipo de monitorização, estão perguntando, para essa cirurgia de deiscência ou não? Então, para essa cirurgia, não. Até que você pode ter um nervio facial decente, né, também, mas você só tem que ter muita precaução no momento do descolamento. Uhum. Enquanto que para outras cirurgias de fossa cerebral média que eu atualmente estou fazendo e que podem ser maiores, eu uso monitor sim. Sobretudo se eu sei que eu vou trabalhar com duto auditivo interno, por exemplo, né? Entendi. Perfeito. Alguma pergunta mais, Fábio? Sim, tem mais um aqui. Qual desses 16, 17 pacientes do serviço de vocês, que vocês operaram, qual foi a complicação mais frequente do acesso de fossa média que vocês tiveram? Ou se teve alguma complicação? Então, enxaqueca, né? É provavelmente a complicação mais comum que o paciente tem, mas resolve tipo umas 72 horas após. Secundário provavelmente a uma hipotensão licórica transitória. É por isso, é pela hipotensão licórica que dá enxaqueca. Complicação importante, não. Agora, você às vezes pode ter um pouquinho de sangramento até da artéria meningia média, Uhum. que se você não consegue parar com o cautério, né, como bipolar, o que eu queria falar para vocês é que vocês podem ter confiança no Surgicel. Certo. O Surgicel é ótimo para isso, mas eu já tive algum sangramento que já me fez perder mais de uma hora tentando controlar, né, aí na meninge.